Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Após a histórica classificação para a final da Libertadores, ao eliminar a LDU de forma emblemática, o Palmeiras já está se planejando para a grande decisão contra o Flamengo no dia 29 de novembro. Com isso, há um grande debate sobre quem será o titular no gol palmeirense. A torcida vem pedindo Carlos Miguel de titular, mesmo que o Everton, em tese o titular da posição, se recupere a tempo de sua fissura na mão direita. Inclusive, foi exposto recentemente que o camisa 21 vem se esforçando para voltar a tempo. Porém, agora acabou sendo exposto qual é toda a verdade da situação e o titular já foi definido. Isso porque, de acordo com o jornalista PVC do UOL Sport, o multicampeão não estará recuperado a tempo e, desta forma, o atual titular da posição será o goleiro do Verdão na grande decisão pela glória eterna. O Everton quebrou a mão e é goleiro. Ele está fora da final. O Everton vai voltar no ano que vem. Merece todo o respeito do mundo. Faz uma diferença gigantesca, o jogo com os pés, mas ele vai ter que voltar, fazer fisioterapia, cuidar da mão. O titular na final é o Carlos Miguel. E ele está ganhando confiança, afirmou no programa de primeira. Desta forma, mesmo que seja por uma questão clínica, a vontade da torcida do Alviverde Paulista vai acontecer e o camisa 1 seguirá na meta palmeirense no tão esperado jogo contra o Flamengo. Enquanto a final da Libertadores não chega, o time comandado por Abel Ferreira segue focado em manter a liderança do Brasileirão betano. A equipe paulista não pode tropeçar, visto que está apenas um ponto na frente do próprio Flamengo. Na próxima quinta-feira, o Verdão tem o clássico contra o Santos, equipe que precisa urgentemente vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Bota lá. Pra vocês, hein? E pra vocês em casa, eu já vou aí. Qual é o time favorito pra ganhar a Libertadores? Essa é mole de responder, cara. Claro. Essa é fácil de responder. Olha lá. Palmeiras está com 44,4%. O Flamengo está com 33,4%. Esse jogo dos 4-0 deve influenciar aí. Mas tem uma terceira. Não há favorito. 22,2%. Então, repetindo, Palmeiras 44,4%, Flamengo 33,4% e não há favorito 22,2%. Fernandinho, fala você. Olha, para mim o jogo é jogado, não tem favorito, não é ficar em cima do muro, é pela capacidade dos dois times, acho muito difícil cravar alguma coisa. Você vai dizer que o Flamengo está melhor que o Palmeiras está melhor que o Flamengo? Não tem como. Vai depender do dia. É, o jogo acordou legal, acordou inspirado, vai depender resolve. de um acerto ou de um erro na armação do técnico, do grande craque, fazer uma jogada, não fazer uma jogada. Com toda a sua experiência, professor. Professor, qual é a sua? É do Fernandinho. Não tenho dúvida, cara. Não há favorito, assim. Vai aparecer favorito pro torcedor do Palmeiras e pro torcedor do Flamengo. Eles vão torcer para o time deles, né? Agora, para nós, não há favorito. A gente sabe que um ou outro pode ganhar. O torcedor não quer saber, quer que o seu time ganhe. Claro, evidente. Depois eu vou contar o segredo. Mauro Naves, para você. 99,9 para não há favorito. Eu não sei porque tá só no 22, né? Ali são os torcedores, como disse o Lucha. Claro, é coração. Em cima estão os torcedores. Estão os torcedores, mas pode ir mudando. Pode ser que o casal tenha outra ideia e tal, mas assim, eu não vejo. Você vai justificar que é o Palmeiras porque o Palmeiras porque é o Abel, estrategista. O Flamengo é melhor elenco do que o do Palmeiras. Não vejo, não tem como. É no dia, na hora. Eu não vejo nem argumentos. Casa Grande. Eu acho que tem um ligeiro favoritismo do Palmeiras. Pronto, apareceu. Eu acho. Você anda encantado com o Palmeiras mesmo. Não é só encantado. A questão é o seguinte: o time do Palmeiras é mais jovem, se machuca menos, tem menos gente no departamento médico. Não é um problema do Flamengo. Os grandes times. O São Paulo jogou ontem contra o Vasco com 11 caras no departamento médico. Os clubes se machucam. O clube que menos tem jogador contundido, fora o Paulinho, é o Palmeiras. O Abel toda hora conta com o elenco todo. Tanto que ontem ele jogou com um time misto, foi lá e ganhou. Um time alternativo ontem. Ganhou do Juventude lá. Ele jogou, acho que contra o Inter também, ganhou dos caras. Então eu acho que o Palmeiras é um time fisicamente melhor que o time do Flamengo. Fisicamente. O Abel tem mais... conta com todos os jogadores. Como está ele, doutor? Como está aquele? Recupera aquele. O Flamengo, por exemplo, tem o Pedro.
que para mim o melhor centroavante do Brasil está lá com o braço quebrado. Não sabe se joga ou se não joga. O Jorginho sentiu um desconforto na coxa. E assim, o Carrascal também sentiu um desconforto. Então, o Palmeiras, nesse momento... Está mais inteiro. Nós estamos falando hoje. Nesse momento não tem problema nenhum. Então, eu acho... E a vitória tem influência. A virada que o Palmeiras deu tem influência na minha escolha. Aí eu já... tá, mas eu já não concordo com você. Na minha escolha. Porque está muito longe. É só dia 29. Não, na minha escolha. Tem jogos, se você perde um jogo e fica para trás no Campeonato Brasileiro, mas tem influência. Mas é hoje que eu tenho que falar, né? Se o jogo fosse amanhã. Não. Mas a enquete é agora. A enquete é agora, então, não estou dizendo se o jogo fosse amanhã. Eu estou falando de agora. Eu acho que tem... Bom, eu acho o Palmeiras favorito. Qualquer torcida à parte, não há favorito. E eu quero dizer para vocês o seguinte, a produção do programa ia colocar Palmeiras ou Flamengo. E eu falei, bota embaixo, não há favorito. Aqui deu 4-1 no não há favorito. E vocês, então, bota o QR Code para mim aqui. Tá aqui, ó, o QR Code, aqui, opa, tá aí, ó. Aqui, pronto, aqui. O QR Code para vocês, o programa inteiro, para vocês irem. Vamos ver como é que vai o andamento. À medida que for mexendo, vocês vão me falando. Agora é o seguinte, então, a produção está me dizendo que como eu coloquei o não há favorito, dei uma muleta para todo mundo, mas eu... Não deu para todo mundo, não. Você viu lá? Deu 22, é o menor. Deu pra gente aqui, mas lá não. Eu acho que não há favorito. O Casa mesmo está dizendo agora pela forma como os dois times se classificaram, ou talvez por Palmeiras estar com o time mais inteiro. Física. Mas que dia é hoje? Faltam 26 dias. Hoje é dia 3. Faltam 26 dias para o jogo, é um mês. E quantos jogos esses times terão? Quantos jogos esse time terão de Campeonato Brasileiro? Quinta-feira já estão jogando. Quarta-feira, o Flamengo está jogando com o São Paulo na Vila Belmiro e na quinta-feira o Palmeiras está jogando com o Santos. O Galvão, no Allianz Parque. No Allianz Parque, que não quer cair. Pode? Pode, mas vamos passar para a seleção. Sim, eu respeito o Casa no favoritismo, ele tem a ideia que o Palmeiras é o favorito e eu respeito isso aí. Vocês vão discutir de novo hoje? Não vamos discutir. Não, cada vez que vocês discutem é bom, rapaz, porque não dá, explode. São opiniões diferentes, no digital, então, com as postagens que saem no Mas depois a gente sai aqui rico pra caramba, né? É o maior barato, no final do programa a gente sai rindo, né, Casal? Pô, é opinião. Assim, morre aqui, opinião, né, assim, o que eu acho é o seguinte aqui, ele falou uma coisa importante, o Palmeiras é mais jovem, né, tem jogo mais jovem. Mas numa decisão onde vai decidir um título muito importante, a experiência é fundamental, de você ter vivido diversas vezes. Por isso que eu falei do Bruno Henrique, que é um jogador acostumado no Flamengo a decidir jogos importantes, tem uma história dentro do Flamengo. Nasceu com a estrela de decidir. De decidir, então a bola parece que... Ele não vinha nem jogando tão bem, mas meteu 2 gols no último jogo. Parece que a bola sobra para ele num jogo decisivo, sempre num lugar que ele vai botar a bola para dentro. Tem 15 Então, assim, títulos. eu vejo assim, o caso... Ele, Arrascaeta e o Felipe Luiz, porque junta o Felipe Luiz juntando jogador e técnico, né? São 15 títulos, desde 19 que eles vêm ganhando um título atrás do outro. É assim, hoje, né, você falando, mas projetando... E o Abel tem 10 em 5 anos. Projetando para frente, eu acho assim... É um espetáculo. O Palmeiras tem além de ter um técnico maravilhoso, né, que é o Abel, um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso, tem uma presidente muito forte, e tem no departamento de fisiologia, da parte física, que é o Daniel, que era do Vasco da Gama, e ele hoje é o responsável pelo departamento físico do Palmeiras. Esse rapaz é um excelente profissional e dá ao técnico, eu trabalhei com ele, dá ao técnico a possibilidade das mudanças. Ele não diz quem tem que mudar, ele dá como está a equipe e o técnico faz as preferências deles. Aí a decisão do Abel é fundamental. Qual o jogo que ele escolheu para poder fazer a diferença? Contra o Juventude, que está onde? Na zona de rebaixamento. Então ele pode fazer isso aí. É a informação que ele recebe para poder descansar o jogador. E não o departamento de fisiologia decidir quem é que tem que ficar fora. Eu só quis botar a Libertadores, porque afinal as decisões foram fantásticas.
a forma como o Flamengo segurou o completar uma 0x0, a forma como o Palmeiras meteu o 4x0. São os 2 melhores times da América do Sul, mais do que justo, porque nós ainda temos 3 programas fora de hoje para falar desse jogo antes de jogar. Dias 10, 17 e 24. Ainda temos 3 programas. Só uma coisinha rápida, bem rápido mesmo. Tem um departamento psicológico muito bom no Palmeiras. O Palmeiras tem um departamento psicológico de primeira lá, junto com o departamento de fisiologia, o departamento físico, o departamento técnico, que é comandado pelo Abel. Tudo ali é um trabalho exclusivo. Isso aí, Casão, está evidente, sabe como? Está evidente na performance da equipe dentro do campo. Sim. O Palmeiras entra muito mais dentro da competição do que o Flamengo. O Flamengo tem os melhores jogadores, tem um time de jogadores diferentes, mas o Palmeiras vive a competição intensamente. Isso faz uma baita diferença de quem vai competir. De jogar diferentes, né? E tudo isso que o Casão falou... E além disso, quando você... Casão sabe o que eu estou falando, né? Quando você tem muita técnica, muita qualidade, essa outra parte fica um pouco esquecida, que você acha que a parte técnica vai se sobrepor sempre. E quando... Pronto, o senhor estava falando no Fala Veloso que me parece que não pode ter esse jogo no Brasil. Por quê, Veloso? Porque eu acho que o Flamengo está tentando fazer esse movimento. Não, você está dizendo que o Flamengo vai roubar o Palmeiras? Junto com a CBF, para trazer o jogo aqui para ser mando do Flamengo. Quer jogar em Brasília? Só faltava. O Palmeiras na final da Libertadores... Mas aonde ele tem que jogar Palmeiras e Flamengo? No Brasil. Tem que jogar fora do Brasil. Por que, Veloso? Porque o jogo está marcado para Lima, que é no Peru. E se não puder ser no Peru, que marque para a Argentina, que marque para o Uruguai. Agora o Flamengo e a CBF quer trazer o jogo para Brasília. Dois times brasileiros disputando a Libertadores. Você acha isso porque você é palmeirense? Porque eu sou corintiano? Porque você acha que o Flamengo vai ganhar no apita, isso? Se trouxer para jogar na casa do Flamengo e der o mando... Na casa do Flamengo é no Rio, Veloso. E Brasília é o quê? A segunda, então. Por quê, Veloso? Porque o Flamengo está querendo ganhar o mando de jogo. Só faltava essa. Só faltava o Palmeiras ser conivente com essa história aí. Veloso, você tem certeza? Eu estava escutando você falar isso. Absoluta. Só faltava o Flamengo conseguir trazer o jogo para jogar na sua segunda casa. Tem que ser arbitragem brasileira, tem que ser VAR. Você é doido. Por quê, Veloso? Você é doido. Você não está vendo o que está acontecendo? Por que o Flamengo é um time que está disputando pau a pau no Brasileiro o campeonato e não consegue na Libertadores? Qual que é a campanha do Flamengo na Libertadores ou a campanha do Flamengo no Brasileiro? Mas qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. A verdade são 2 equipes que ficaram para a final da Libertadores e aí cada um no seu ritmo. Agora o Flamengo quer trazer para Brasília. É a segunda casa do Flamengo. Mas quem falou quer ganhar o mando de jogo. Quem falou para você que o Flamengo quer trazer para Brasília? A CBF, é isso? A CBF sugeriu ou o Brasília ou o Belém, não é isso? E Brasília é a segunda casa do Flamengo. Só faltava dar o mando de jogo pro Flamengo na final da Libertadores. Mas então você quer dizer que se o Palmeiras jogar contra o Flamengo lá em Brasília, a arbitragem, a imprensa, tudo isso vai favorecer o Flamengo, é isso? É o que normalmente a gente vê. Aqui no Brasil. Eu já acho o Flamengo faz pressão, em cima da arbitragem o tempo todo. O Flamengo agora está pressionando até jogo que ele não está envolvido. Quando tem outro time envolvido que pode prejudicar o Flamengo. Olha a reclamação do Flamengo. Posso falar? Pode. Teve um jogo que o Souza fala aqui. Mas o Palmeiras é o time que mais reclama, Veloso. Não, deixa eu só falar os fatos, então. Não, mas é fato. O Flamengo reclamou do jogo que ele foi prejudicado, que não teve um pênalti que foi marcado no jogo contra o Botafogo. O jogo foi 3-0 pro Flamengo. Agora estão falando da expulsão, que eu também acho. Mas foi pênalti? Acho que foi. Agora a expulsão. Não, acho que não 3-0. Mas não importa, mas foi. Agora a expulsão do menino no último jogo. Quanto foi o jogo? 3-0 contra o Sport. Então as reclamações do Flamengo são essas. Quando tem algum lance no jogo, mesmo assim ele ganha de 3-4. Eu quero ver o Flamengo ser prejudicado e perder ponto no campeonato, você vai ver o que vai acontecer. Então você quer dizer que não deveria ser no Brasil esse jogo? Tenho certeza disso. Tá bom. Para você, Souza? Para mim não vai ser no Brasil, porque a Conmebol já falou que o jogo vai continuar em Lima. Mas assim, respondendo o Veloso, eu acho que assim, o time que está sendo mais beneficiado nesse Campeonato Brasileiro chama Palmeiras. Tá doido. Pô, se a gente for ver os jogos e pontuar os jogos que o Palmeiras levou 3 pontos, não merecendo... Você disse lá no Podpah não merece... de 60... De 61 pontos, 15 o Palmeiras ia perder, é isso? É só fazer... Você fez as contas? É só fazer as contas. Teve o jogo do Internacional, o jogo do Botafogo, do Sport, o jogo do São Paulo, o jogo do Sport, o jogo do Vitória. E são erros cruciais. A gente não está falando de algo, supondo algo. São erros. É fato. São fatos, entendeu? Eu acho que são fatos. Eu acho que o jogo... Eu
Eu acho que o Palmeiras hoje... Mas isso não aconteceu, que o Souza está falando, Veloso? Não, é que eu tô lembrando... Aconteceu ou não? Não, só estou te perguntando. Teve erro, teve não, erro não. Teve erros gravíssimos do E eu Palmeiras. esqueci o jogo do São Paulo. Não, só um minuto. Depois você fala. falar agora, você não, me você chamou? já falou. Não, eu vou Você te me interromper chamou? porque ele está falando. Eu acho que ainda esqueci de colocar o jogo do São Paulo. São erros cruciais. Agora, o Flamengo ele tem que reclamar. Como o Corinthians tem que reclamar, como o São Paulo tem que reclamar quando se sentir prejudicado. O fato de ter pisado e ter acontecido 3-0 não quer dizer que não possa reclamar. Luiz Fabiano, você acha que o Veloso está certo em relação àquilo que ele falou do jogo não ser aqui no Brasil? Para mim, tem que ser aqui. Eu acho que seria bom para a torcida do Palmeiras, ia gastar menos dinheiro. A gente já está tão sem grana. Eu acho que o Palmeiras tem uma torcida incrível que lotou os Estados Unidos no Mundial e não vai deixar de botar metade com o Flamengo. Eu penso assim, o campo é neutro. Não é... Sabe por quê que os caras jogam lá em Brasília? Vocês não sabem, pô. Isso é uma coisa política, né, gente? O que tem em Brasília lá de futebol? Com todo respeito a vocês aí. Mano, você faz um estádio em Brasília para uma Copa do Mundo que você não tem campeonato. Então você tem que mandar os jogos para lá. Para mim, por exemplo, tem que ser não no Maracanã e nem no Morumbi, que eu acho que aí é uma coisa dos dois. Mas pode ser em qualquer outro estado, independentemente da grandeza. Eu acho que o Palmeiras tem time e torcida suficiente para 100 mil pessoas, meter 50 mil pessoas lá e vai ser muito mais em conta para o futebol brasileiro e para os clubes. Luiz Fabiano, o que você pensa? Craque, eu tô com o Veloso nessa aí. Eu acho que tem que prevalecer o regulamento da competição que os times concordaram quando iniciou-se o torneio. Então, só haveria possibilidade de mudança, no meu entendimento, se houvesse consenso de Conmebol, Palmeiras e Flamengo. Se um dos três se sente de alguma forma prejudicado, eu não acho que tem que alterar o local da final. Você, como árbitro que como comentarista, qual a ideia disso? Eu nem pensei muito nisso, falar a verdade. Como eu vi no Fala Veloso, eu vi você falando, eu falei, pô, eu não concordo. Eu acho que dá para fazer o jogo aqui, seria muito melhor para a imprensa, seria muito melhor para a arbitragem. Final única no geral já não é muito legal, né? Não, então eu não gosto de 2 jogos, irmão. Eu gosto de um jogo só. Eu não gosto, cada um pensa do jeito que quiser, gente. Mas em campo neutro? Não, eu tô dizendo assim, você vai ter, vamos lá, na Liga dos Campeões não joga fora, jogo só fora. Não joga assim, na River e Boca não teve um negócio lá do Coxa e não foi para Espanha? Então, eu acho que sim, clube grande. Quem quer ser grande, quem quer ser maior, quem quer ganhar título, não tem esse tipo de coisa. Mas eu entendo o que o Veloso está falando em relação ao Flamengo. Que eu acho mesmo que o Flamengo tem muita força, e sempre teve, e vai ter o resto da vida. Por quê? Porque quando jogou contra o Palmeiras, que teve um pênalti para o Palmeiras, que foi uma vergonha, e quando o Andréas Pereira também era para ser expulso, aonde o Andréas Pereira deu entrevista? No Jornal Nacional. Então, é sempre assim. Eu, como corintiano e quem jogou no Corinthians, você acha que eu fui mais prejudicado ou mais ajudado jogando no Corinthians? Muito mais ajudado, né, irmão? Porque tinha muita gente que tinha medo de apitar. E aí, cada um que via a banda que toca, irmão. Mas eu gostaria que a final fosse aqui. Eu acho que seria legal pro futebol brasileiro, porque nós estamos deitando de braçada. Mesmo eu não torcendo para nenhum dos dois. Eu vou torcer pro Flamengo porque eu não quero que o Palmeiras seja campeão. A verdade, eu não queria que nenhum dos dois estivesse. Mas, como comentarista e apresentador, eu tenho o entendimento que para todo mundo seria melhor em Brasília, em Porto Alegre, não sei. Aí é uma questão de logística. Agora, eu acho injusto os clubes gastarem tanto dinheiro, o torcedor gastar tanto dinheiro, 2 equipes que ficaram para a final da Libertadores ter que jogar em Lima. O que você pensa, Godoy? Craque Neto, nós vivemos culturalmente uma formação bem diferente do europeu. E aí querem tomam decisões tentando copiar aquilo que é sucesso na Europa. Mas a Europa, ela inteirinha, faz com que os países ficam próximos um do outro e o meio de transporte muito mais barato, prático, e o poder aquisitivo da população é outra realidade diante da nossa. Aqui entraram nessa de fazer num país neutro assim, escolha da sede, independentemente de quem vai ser finalista. Poderia ter um peruano finalista, e aí não seria tão neutra a escolha, mas a escolha é feita com antecedência.
Como sobraram 2 equipes brasileiras, bom, então por que não faz no Brasil? Bom, a escolha estava sendo feita, vai cumprir o regulamento, vai respeitar o regulamento? Tudo bem, vamos respeitar o regulamento. Se na impossibilidade de manter a sede, a decisão em Lima, vamos para outro país. Paraguai. Não, vamos para outro país. Mas para outro país, nada melhor do que o Brasil, já que as 2 equipes, os 2 clubes são brasileiros. Onde fazer? Em condição de igualdade, qualquer estado, desde que no estado tenha um estádio em condições para que as 2 equipes joguem o futebol que elas têm condições e capacidade de jogar. E o gramado do Garrincha é pior do que as curvas das pernas do Mané Garrincha. Então deveria fazer, se tiver que trazer para o Brasil, em condições de igualdade, 50-50 torcida, e num estádio que ofereça segurança e condições de futebol à altura das duas. Eu, particularmente, de todos os estádios para se jogar futebol de uma maneira legal e que o estádio esteja de uma maneira incrível, é o Beira-Rio. Mineirão, né? Mineirão, não é verdade? Agora, em relação ao que o Veloso falou, eu também entendo isso. Mas se fosse Flamengo e Corinthians, eu vou falar a verdade para você, eu prefiro jogar aqui, com a torcida invadindo, com a torcida ficando meio a meio. Eu te interrompi na fala do Souza. O que é que você ia falar? Desculpa. Não, ele estava falando de favorecimento. Eu lembro um jogo, não sei exatamente qual jogo, que teve um pênalti que não foi para o São Paulo e foram bater, chutaram na arquibancada. Então, às vezes, os erros da arbitragem interferem do cara que é competente dentro de campo. Se não tem competência, mas se você está falando isso, então por que não jogar o Flamengo em Brasília, então, se você está pensando assim? Porque eu acho que é muita política. Eu acho que o Flamengo é muito mais forte que o Palmeiras politicamente. Muito mais forte que qualquer time do futebol brasileiro. Então, você acha que pode influenciar isso para perder o campeonato? Pode sim, pode sim. Em que sentido? Da arbitragem? Principalmente se colocar um ar... Mas da arbitragem. Então você quer dizer, então, que politicamente a política pode interferir na arbitragem? Sempre. Sempre. Veloso. Sempre. Principalmente se mandar um jogo, por exemplo, em Brasília. Desculpa, Veloso. Eu acho absurdo falar de Brasília para mandar Aonde poderia ser, então, sem ser Brasília, para você? No Brasil? O Mineirão acho que seria um bom local. Mineirão. Talvez o campo do Inter também, o Beira-Rio. Mas eu não traria para o Brasil de jeito nenhum. Não traria para o Brasil. Se não pudesse ser Lima, em função dos problemas políticos lá, que seja na Argentina, que seja no Uruguai, eu não traria para o Brasil. O que você pensa, então, é que o Palmeiras não ganharia do Flamengo se fosse em Brasília, é isso? O Palmeiras já ganhou do Flamengo em Brasília a Supercopa. O Palmeiras já ganhou do Flamengo em Brasília. Mas é diferente o campeonato, né? Mas já perdeu também. Eu acho desnecessário. Mas já perdeu também. O Palmeiras já perdeu pro Flamengo também. Confronto ultimamente de final. Brasília perdeu a Supercopa 2021. Já perdeu. Os pênaltis. Tá. E ganhou também. Tudo bem. Então eu acho que em função dessa pressão... Então não teve influência política em relação a isso. Mas da final estar lá, Veloso. Eu acho desnecessário trazer para você estar sujeito a sofrer esse tipo de intervenção. O que você está dizendo, então, é que se tiver o jogo em Brasília, o Palmeiras não ganha o título. Não estou dizendo que até já ganhou. Então os dois já ganharam. Eu estou dizendo que não ganha porque já ganhou. Não, os dois ganharam. O Flamengo ganhou e o Palmeiras ganhou. Se eu sou da diretoria do Palmeiras, se eu sou o presidente, eu não traria esse jogo para cá. Então isso é uma coisa que vamos ver o que vai acontecer. Hoje tem seleção. Mas, craque Neto, não termina esse assunto assim, não, cara. Por favor. Eu fico encabulado de querer entender. Essa força política vai interferir onde? Deixa eu te falar então, Godoy. Você lembra o jogo que aconteceu entre Palmeiras e São Paulo, que o seu Abad, né, apitou e foi suspenso, está na geladeira até hoje. Não, já vai voltar já. Apitou já. Mas já foi Ele apitou agora... Acho que Mirassol e Botafogo, foi 0-0. Foi na geladeira ele e todo o pessoal do VAR. E o que aconteceu com o Flamengo? Wilton, que apitou lá do Flamengo, que errou, que todo mundo viu que ele errou no gol do pênalti, que teve a falta no Vitor Roque, ele deu o pênalti, o VAR não chamou para corrigir, e no pênalti que aconteceu então você quer do Gomes. O que você quer dizer, Gustavo então, Gomes, que a força do Flamengo fez com que o Wilton... Por que um é suspenso e o outro não? Você está dizendo isso. Que eu tô dizendo. Então vamos lá, gente. A gente discute isso. E ele apitou depois do jogo contra o Corinthians e Vitória. Mas, o craque Veloso, os acontecimentos tiveram que tornarem-se realidade. Teve que acontecer.
Aconteceu erro num jogo, aconteceu erro no outro. Sim. Depois do jogo, administrativamente, tomaram uma posição para um diferente da posição para o outro. Porque entenderam que no jogo A, tudo que decidiu foi errado. No jogo B, tudo que decidiu foi certo. Independentemente da nossa opinião. Agora, tem que acontecer. Eu quero saber qual é a linha de raciocínio, porque tem que acontecer. Tem que acontecer. O jogo é da Conmebol, a arbitragem é da Conmebol. O que vai acontecer de influência para jogar em Brasília, para jogar em Belém do Pará, para jogar... O que vai acontecer? Pressão. Que tipo de pressão que vai acontecer? Aonde que não teve Qual erro pressão? no jogo? Mas qual tipo de pressão? Mas a pressão, não é só pro erro. Flamengo? Não, a pressão não é do Palmeiras. Não, peraí, não, Veloso. Eu não falei que não. A pressão não é. Mas a pressão de quê, cara? É isso que eu não tô entendendo. A pressão é pro Flamengo ganhando do Palmeiras, porque vai jogar em Brasília. Porque eu acho que lá, beneficia o Flamengo. politicamente... Se o Palmeiras já ganhou título lá... É que beneficia o Flamengo trazer um jogo principalmente para Brasília. Mas no quê? O Flamengo, a gente olha as competições e a gente vê que sempre os erros pro Flamengo não tem punição. Não tem punição. Tá, dizendo eu estou enganado. Não teve o erro? Quando o árbitro erra, ele não é punido. É isso que você quer dizer? Teve erro ou não teve erro? Qual foi a punição? Zero. Não, mas então você quer dizer explicitamente que a arbitragem irá premeditadamente ajudar? Eu não estou dizendo isso. Eu quero entender. Você está dizendo. Qual que é a tua mensagem? Porque quando um juiz Qual que é a tua mensagem explícita? Erra no jogo do Palmeiras e São Paulo e erra no jogo Palmeiras e Flamengo, um tem punição e outro não. E olha que o jogo do Palmeiras e Flamengo era muito mais importante. Tá bom, mas aí... Valia a ponta da tabela. Tá, mas então você quer dizer... Eu já penso diferente. Eu acho que quando você erra para uma equipe menor, é muito pior para o cara. Eu acho que o time menor ele tem muito menos chance de buscar a ficar vários erros, por exemplo, com o Sport, com o Juventude, já teve erros com o Vitória, pra caramba. Esses times são prejudicados e a gente não fala nada. Sport. Então, a gente sempre pensa naquele que é o grandão para disputar o título. A gente sempre pensa assim, a gente sempre discute aqui. E é igual, o cara tem que apitar igual. Se o cara não apitar igual, tá errado. Não, mas é só você pegar histórico de conquistas do Flamengo, histórico de conquistas do Palmeiras, os dois estão lá, lado a lado. Faz 5 anos. E vão ficar mais 5 anos ganhando. Não tem nem como dizer, o Palmeiras não tem força política. Como não tem força política? Tem uma presidente que é exemplo de competência administrativa. O Flamengo... Tá na FIFA hoje, não tá na FIFA? Amiga do presidente hoje, que ela esteve lá na CBF em termos de arbitragem. O problema que eu vejo... Na noite da próxima quinta-feira, o Palmeiras vai enfrentar o Santos em clássico válido pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão Betano. O Verdão lidera a competição com 65 pontos. Para a próxima temporada, o Palmeiras já está de olho na possibilidade de reforçar seu elenco. A ideia do clube é buscar algumas peças pontuais para elevar o nível do elenco para 2026. Um dos alvos da equipe é um camisa 8. O Alviverde Paulista quer trazer e o ex-goleiro do clube e hoje comentarista da Band Veloso falou que um meio-campista ex-fluminense está na mira do Palestra. Trata-se de André do Wolverhampton. Em suas redes sociais, o setorista do Palestra, Diego Firmino, repercutiu a informação do ex-goleiro palmeirense, destacando que o Verdão está monitorando de perto o meio-campista. André, ex-fluminense e atualmente no Wolverhampton, é um nome que vem ganhando força no Palmeiras para 2026, publicou o colega em seu perfil no X. Vale destacar que uma situação a ser observada é que o Wolverhampton da Inglaterra está sendo rebaixado como lanterna da Premier League. Com isso, a possibilidade de um negócio fica cada vez mais fácil. Se por um lado tem gente podendo chegar, por outro lado, muitos jogadores estão na mira do mercado do exterior. Nomes como Giai, Facundo Torres, Flaco Lopes, Vitor Roque, Alain, Benedetti e Riquelme Felipe estão entre os que estão sendo especulados para serem negociados. E você, torcedor, o que acha da situação de André? Deixe sua opinião nos comentários.